Oi, dando continuidade à nossa live, desculpa, é porque meus alunos estão ligando toda hora aqui, eles sabem que eu estou fazendo a live e está fazendo ligação para mim, aí a live fica, o celular fica parando até, então, era essa, a bonequinha de pano que as mães, né, as mulheres faziam dentro do navio para acalmar os meninos que foram capturados pelos negros, né? Então, o nome dessa bonequinha é Abayomi. Abayomi significa aquela que traz felicidade, né? Abayomi significa aquela que traz felicidade. Então, era isso. Enquanto os negros estavam naquele sofrimento, né? Enquanto eles estavam naquele sofrimento dentro do navio, eles ainda arrumavam formas de transformar as outras pessoas, né? De trazer um pouco de felicidade para aquelas crianças que estavam sendo levadas tão cedo para longe dos seus pais, né? Então essa bonequinha você pode fazer aí na sua casa para o seu filho, pode fazer para brincar. E o significado dela, né? Obrigada aí a todo mundo que está participando aí da minha live. Eu tive que cortar uma e comecei outra, mas olha só, aí o que acontece, né? Jaqueline Xavier, um abraço, beijos, Karine. Então era assim, né? O que acontecia? Ela trazia felicidade para as crianças que estavam em meio a tanto sofrimento naquele navio. Então foi assim, e eram assim que os negros eram trazidos para o Brasil. Eles eram trazidos em navios negreiros, eles levavam 2, 3 meses para chegar ao Brasil, né? E quando chegava ao Brasil, aí eles eram vendidos como se fossem mercadorias. E aí os senhores, né, que compravam eles, levavam eles e eles trabalhavam nas lavouras, trabalhavam sem ter direito a uma remuneração, a um salário. Todo mundo sabe que a gente trabalha hoje para nos manter, né? Então os negros eles trabalhavam só a troco da comida deles, dormiam mal dormido, não tinha nenhum lugar certo para dormir, era as senzalas que chamavam antigamente. Então esses negros, eles não tinham lucro nenhum. Por isso que a gente fala trabalho escravo. Trabalho escravo é quando você trabalha e não recebe remuneração nenhuma, né? Então os negros, eles vieram para o Brasil, foram tirados dos seus habitats, né? Vieram para o Brasil e aqui no Brasil eles trabalharam. Então foi a história, né? Tem muitas controvérsias, né? Hoje falam que a princesa Isabel não era essa pessoa que a gente pensa que é, mas naquela época foi ela que assinou a lei, né? A lei da abolição da escravatura. O que é abolição? Abolição é abolir, né? É abolir. Camille, oi Camille, beijos, abraços, tia tá morrendo de saudade, viu? Então, abolir a escravatura. Foi através dessa lei que a escravidão foi abolida no Brasil, que os negros deixaram de ser escravos, deixaram. E nessa época também, os negros eles deixaram de ser escravos. Mas será que realmente eles deixaram de ser escravos? Né? Será que não continuou? Porque é o seguinte, naquela época os negros trabalhavam e não tinham remuneração. Então, quando eles foram livres, o que aconteceu com eles? Não tinha dinheiro. Para onde esses negros foram? Deram a carta de alforria, mandaram embora, mandaram ser livres. Mas eles enfrentaram outra situação, né? Não tinha casa, não tinha para onde ir. E foi aí que começou a surgir, né? Eles começaram a se evadir para os morros, para as favelas, montando as favelas, né? E foi aí
né, que os negros começaram a fazer o seu próprio trabalho, eles confeccionavam seus trabalhos, levavam para vender, né, e aí eles começaram a ter seu lucro próprio. O interessante naquela época é que o negro procurava um trabalho para ser remunerado, o negro não arrumava não arranjava não. Mas o branco chegava, né, lá os portugueses, os espanhóis, chegavam no Brasil, procurava emprego, tinha, com remuneração, mas o negro não. Então o negro ele teve que fugir, né, ele teve que fugir para os morros, fugir, acampar em outros lugares para se manter vivo, né. E essa história das crianças, né, as crianças que eram tragas nos navios, então essa bonequinha é que faziam eles felizes, né? É que deixavam eles felizes no navio. E foi assim, gente, que as crianças conseguiam chegar ao Brasil felizes, com vida, né? E matava um pouco daquela ansiedade, da dúvida, do medo que eles tinham. Era através dessa bonequinha, né? A Bayomi, que quer dizer, né, a felicidade, trazia a felicidade para as crianças, foi através dela que as crianças conseguiram se superar para chegar no Brasil e mesmo assim ser escravizadas. Então está aqui o modelinho da boneca, né, muito bonitinha. Tia Jaqueline contou essa história para vocês hoje. Eu agradeço aí a todo mundo aí, viu, que participou da nossa live, que mandou mensagem aí, um abraço, um carinho. E nós estamos em plena pandemia, trabalhando de casa, né? Fazendo o possível, né? Dona Cibele aí, um beijo, Hugo. Pra gente tá superando a cada dia, né? Então essa é a historinha. E eu gostaria que vocês, mamães, papais, pegassem um pano e fizesse também essa bonequinha de pano, viu? Para cada um, durante essa quarentena, brincar em casa, viu? Faça uma oficina em casa, a mamãe, o papai, o avô, e faça aí essa oficina aí, né, Camille? Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Jaqueline, pela participação. E vamos construir a bonequinha, para os nossos alunos. Os pais aí podem construir a bonequinha em casa. Hoje é 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Lembre-se, os negros são parte viva da nossa cultura aqui no Brasil, né? O que nós aprendemos, o que nós temos hoje de herança, na maioria da parte veio dos negros. Então vamos conservar a cultura dos negros e vamos pensar um pouco, né? Quando a gente for discriminar, quando a gente for usar qualquer ato ou palavra contra o negro, né? Vamos pensar antes, porque eles sofreram muito para deixar o nosso Brasil do jeito que é hoje. Então, um abraço aí para todo mundo. Vocês gostaram? Então tá, tchau. Até a próxima. E não esqueça, fique em casa. Use máscaras para sair, né? Use máscara para sair. Vovó Cibele tá falando aqui que vai fazer. Muito obrigado, faça mesmo, viu? Faça mesmo e põe os meninos para fazer, porque eles vão adorar. Muito bonitinho, muito fácil de fazer a boneca, viu? Então tá, um abraço a todos. Beijo, Camille. Faça aí em casa, viu? Depois eu quero ver o resultado. Então tá, tchau. Um beijo aí para todo mundo. E não se esqueça, fique em casa, tá bom?